Oi, terceirão. Então, essa aula é para fazer a correção das atividades sobre segunda lei de Mendel que eu enviei na semana passada. É bom vocês exercitarem, ver o que estão errando, porque a gente vai ter uma atividade avaliativa, né? E vai ser sem consulta na internet. Então, fiquem ligados. Primeira coisa, a questão era como dinâmica de aula durante a exposição do assunto de genética mendeliana, a professora construiu o seguinte modelo para demonstrar a segunda lei de Mendel. Se o Rzão é o gene dominante, né, e é dominante para característica tipo lisa, então sempre que aparecer o Rzão, a semente ali será lisa. E o Rzinho vai determinar que ela vai ser rugosa. O gene Vzão é dominante para cor amarela, a gente já sabe. E o Vzinho é para cor verde, a gente já estudou. É o gene recessivo. E aí tem que então ver as questões e ver o que tá errado, porque a gente tem que assinalar uma e é a alternativa correta. Então vamos lá. Alternativa A. Em um cruzamento do tipo Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho versus Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, os descendentes serão todos de sementes lisas e amarelas. Será? Vamos ver. A professora fez o cruzamento para vocês aqui na resolução de exercícios e postei aqui que quando a gente tem o Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, os gametas que ele pode criar na segregação ali na meiose será Rzão, Vzão e Rzão, Vzinho. E o outro Rzão, Rzão, Vzão, Vzão só pode criar um tipo de gameta que é Rzão e Vzão. Então, é muito claro que quando a gente cruzar só vai ter Rzão, portanto só vai nascer lisa. E também é claro que não vai ter encontro de Vzinho, Vzinho, então não vai ter como nascer da cor verde, né? Será 100% Vzão, Vzão. Tá aqui o cruzamento. Depois vocês vão estar olhando anexado, certo? E vão ver ali. A opção A tá correta. Mas nós vamos ver por que as demais estão erradas. Realmente cruzando um Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho com Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, vai nascer tudo lisa e tudo amarelo. Eu até fiz o cruzamento, mas só a gente olhando já saberia dizer. Rzão é Rzão dos dois lados, então não tem encontro de Rzinho a Rzinho, portanto não tem como nascer rugosa. Porque para nascer rugosa vai ter que ter o um encontro dos gametas recessivos. E nenhum dos dois tem gameta recessivo. E além disso, para nascer o verde, tem que ter um encontro do gameta recessivo Vzinho e Vzinho. E só um possui um Vzinho, o outro não possui Vzinho. Portanto, eles também não vão se encontrar. Vai nascer 100% lisa e amarelo. A questão B. No cruzamento Rzão e um ponto de interrogação, Vzão, ponto de interrogação versus Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, pode-se determinar os genótipos possíveis. Não pode. Por quê? A gente até pode determinar os genótipos do Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Os genótipos ali vai ser Rzão e Vzão. Porém, quando a gente tem ali um Rzão e um traço e um Vzão traço, a gente não sabe o que tem atrás. E aí tem as possibilidades de ser outro Rzão e outro Vzão. Tem as possibilidades de ser um Rzinho e um Vzinho. Tem a possibilidade de só ter um Rzão e o outro ser Vzinho. Tem a possibilidade de ter só um Rzinho e o outro ser Vzão. Então, é múltiplas possibilidades que vai influenciar completamente no cruzamento. Então, não tem como saber, tá? A B não dá para determinar os genótipos possíveis, portanto, tá errada. A questão C. Todas as sementes verdes do cruzamento Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho versus Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho são lisas. Gente, só observando, não precisa fazer cruzamento, mas eu fiz para demonstrar para vocês. Mas só observando a gente já sabe que não vai nascer tudo lisa, porque a gente tem ali duplos heterozigotos para as duas características. E quando a gente tem um Vzinho de um lado
e um Vzinho de outro, vai nascer verde, porque vai ter o encontro desse gameta. E quando a gente tem um Rzinho de um lado e um Rzinho do outro, vai nascer rugosa, porque a gente tem encontro desses gametas. Ali tá falando, todos serão lisos, né? Não, não vão ser lisos. A gente tem a possibilidade de nascer rugosa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades de ser rugosas. 4 possibilidades. Então, não vai nascer tudo liso. Quando tiver encontro de Rzinho, vai nascer rugoso. E eu sublinhei aqui no exemplo que eu fiz pra vocês, eu sublinhei de roxo o Vzinho. Mas eu vou arrumar antes de postar a foto. E a D? A leitura da proporção para o cruzamento exemplificado no quadro, acima de 9 para 3 para 2 para 1. A leitura para a proporção do quadro é 9, 3, 2, 1. Não é. A proporção ali entre duplos heterozigotos tem que ser obrigatoriamente 9 por 3 por 3 por 1. Ou seja, 9 serão dominantes amarelas lisas, 3 vão ser amarelas rugosas, 3 vão ser verdes lisas e 1 vai ser verde rugoso. Essa é a proporção da segunda lei de Mendel. E a questão 2, vamos lá. No milho, grãos púrpuras são dominantes. Eu usei por púrpura o genótipo B, né? O gene B. Eu usei Bzão ou Bzinho. Vocês poderiam colocar qualquer outra letra do alfabeto, tá? Mas sabendo que o púrpura tem a possibilidade de ser o dominante, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Depois o amarelo é o recessivo, aí eu botei Bzinho, porque eu usei B lá pro púrpura, né? Então tem que continuar na mesma letra. Os grãos cheios são dominantes, eu botei C pro cheio, Czão ou Czinho. E os murchos, Czinho, já que é a característica recessiva. Aí ele fala que 25% da prole, né? Veio com grãos púrpuras cheios, 25% grãos amarelos cheios, 25% grãos púrpuras e murchos e 25% grãos amarelos e murchos. Essa possibilidade de proporção 1 por 1 por 1, ou seja, 25% de cada, é onde a gente vai analisar as alternativas. Letra A. Os dois genes citados não estão se segregando de forma independente. Estão. Se não estivesse segregando de forma independente, não teria como ter duas características diversificadas, não teria como ter a proporção 1 por 1 por 1 por 1. Letra B, a planta homozigota era dominante para as duas características. Se vocês usar uma planta dominante para as duas características, não tem como nascer aquela proporção 1 por 1 por 1. Vocês podem tentar, não vai nascer assim. Essa proporção de 25% para cada característica não acontece se for uma planta dominante. Porque se ela for dominante para as duas características, não tem como depois a outra, né? Por exemplo, se a gente usar assim, ó, uma dominante para as duas características e a outra recessiva para as duas características, a gente vai ter uma prole 100% heterozigota. Não vai ter, sabe, 25% de cada. Essa proporção não acontece se uma for dupla, é homozigota. C. Uma das plantas parentais era heterozigota para as duas características. Quando você for ter esse resultado, para obter esse resultado, sempre é uma planta heterozigota e uma recessiva. Aí você faz e eu até fiz o cruzamento para mostrar para vocês, uma planta heterozigota, no caso, Bzão, Czinho, e uma homozigota Bzinho, Czinho, vai dar essa proporção exatamente como tá aparecendo lá no enunciado, né? Outra, então a C estaria certa, né? A questão D, a prole seria mantida na proporção
por um, se as duas fossem, se as plantas que dessem origem, né, as parentais, fossem duplo heterozigotas. Se elas forem heterozigotas para duas características, gente, o resultado pela segunda lei de Mendel é aquela proporção, 9 por 3 por 3 por 1. Não tem como dar essa proporção. E os resultados são obtidos do fruto de recombinação gênica. Não, eles seguem a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente. A questão 3 é a questão do Enem, e o mais legal é que a gente viu um vídeo com uma animação dessa mosca, da mosca Drosophila, mais conhecida como a mosca da fruta. E aí a característica dominante para essa mosca é a asa longa. Eu botei a risão aqui, tá? Risão, risinho para asa longa. E a asa vestigial, que é a característica recessiva, eu botei a risinho. Vocês poderiam ter usado qualquer outro gene. Cor cinza recessiva, Czinho, Czinho. Cor preta, dominante, Czão, Czão ou Czão, Czinho. Vamos verificar as respostas. Em um experimento foi realizado o cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Ou seja, indivíduo heterozigotos, a proporção sempre vai ser da prole. 9 por 3 por 3 por 1. Esses 9 vão vir com as características dominantes, ou seja, seria asa longa e cor preta. 3 vão vir com cor preta e asa vestigial. 3 vão vir de cor cinza e asa longa. E uma vai vir cinza com asa vestigial. Essa é a regra da segunda lei de Mendel. Se vocês fizerem o cruzamento, vocês vão ver que vai dar esse resultado. E aí, foram geradas 288 moscas. Quando a gente faz o cruzamento entre duplos heterozigotos, a gente tem 16 resultados e não 288. Como é que eu vou saber fazer esse cálculo, professora? Isso é questão de Enem, vocês estão no terceirão. É uma chance, né, de entrar aí na universidade pagando menos ou até não pagando nada. Então é bom a gente focar nisso. Como que a gente faz esse cruzamento? Se eu tenho 288 resultados ali no exercício, mas fazendo eu só tenho 16, o que eu faço? Eu divido. Eu pego o resultado 288 e divido por 16, que vai me dar um total de 18. Quer dizer que esse meu resultado foi multiplicado 18 vezes. É como se eu tivesse feito 18 cruzamentos iguais e contado os resultados, que não é necessário porque existe a matemática, Inxalá, né? Então, o que a gente faz? A gente pega e divide e sabe que vai dar 18. Quer dizer que o número foi multiplicado 18 vezes. Aí ele pergunta qual dessas quantidades é esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo. Fenótipo, ele não está dizendo genótipo. Ele quer, então, que tenha o fenótipo dos pais. Os pais eram heterozigotos, ou seja, eles tinham características de asa longa e cor preta. Ele quer saber quantas dessas moscas, desse resultado de 288, vêm preta de asa longa. Bem, para vir preta de asa longa, essa característica é dominante. Então, lá pela lei da segregação independente, segunda lei de Mendel, a gente sabe que a proporção entre duplos heterozigotos cruzados é que 9 venham com as características dominantes. Portanto, 9 desses 16 que vocês cruzaram vão vir com a característica dominante. Ah, professora, é 9. E ali ele está perguntando de um total de 288. Como é que eu vou saber? Vocês fizeram 288 vezes 16, dividido por 16, e viram que o resultado foi multiplicado por 18. O resultado do cruzamento foi 9. 9 moscas vieram preta com asas longas. Agora eu multiplico por 18. E vai me dar um resultado de 162. 162 moscas vieram desse cruzamento de 288 com asas longas e pretas. Certo? Pessoal, vamos treinar bastante essas características. Genética cai bastante no Enem. Quero vocês bem fera, então a gente vai sempre trabalhando. Vamos trabalhando também com essas questões de eliminar o que tá errado, né? Para trabalhar muito óbvio. E tem mais exercício para vocês treinarem antes de a gente fazer uma provinha. Valeu?
Quem tiver dúvida, deixa ali no comentário, a professora comenta, a professora dá um jeito de gravar um videozinho explicando para vocês a dúvida e não fiquem com dúvida, certo? Tchau, tchau!